18h02. Não vou mais reprimir os olhos meus quando esses insistirem no teu corpo passear. Se te quero tão distante pra me enganar, te quero amante pra me consolar. Felicidade, sorte ou obra do destino, sonho, ilusão, desatino. Os nossos corações descrentes, em busca de paixões ardentes, não se contentam mais com aventuras, brincadeiras e decepções impuras. São teus os carinhos que guardei, os beijos que eu roubei, são teus de mais ninguém. Não posso impedir meu corpo do teu se aproximar. Se o calor nos atrair, sem pudor vou te agarrar, sem pensar vou permitir. Boa tarde, pessoal, a todas as pessoas do nosso Brasil. É isso aí, já estamos iniciando esse grande programa, que já é o segundo dia de programa aqui em nossa rádio, o programa Elas Resistem e Se Empoderam, aqui na Rádio Boa Música FM, com a nossa locutora, a professora Ana Cristina, e já iniciando também com uma música da Claudinha Sonhaço, com participação de Jorge Aragão. Eles autorizaram pra gente e pediram pra gente tocar essa música. Então olha só, Ana, que legal, uma música de Claudinha com Jorge Aragão tocando no seu programa. É um privilégio. Tudo bem com você, Ana? Tudo bem, boa tarde, ouvintes, boa tarde, pessoal, boa tarde, Henrique. Ai, que honra, e eu tava só ouvindo a voz dele aqui. Eu amo Jorge Aragão. Eu também. É um tremendo, nossa, eu amo de paixão, eu tava aqui só curtindo. Muito bom. Me fala, como que foi a resposta do primeiro programa da estreia aqui na Rádio Boa Música FM? Porque aqui o chat não parou. Não parou. Como que foi? Rick, o programa bombou, todo mundo amou o programa Elas Resistem e Se Empoderam. Massa. Eu falei que ia ter um pouquinho a minha cara, porque é um programa que vai trazer de tudo um pouco. Nós vamos refletir sobre diversos assuntos, né? E o programa tanto é para elas, como para eles Com também. certeza. Né? O programa Elas Resistem é para dar essa representatividade para nós mulheres, porque nós necessitamos ainda dessa forcinha aí nas mídias. Mas o programa é para toda a família. Mas a gente sabe que quem manda são as mulheres. As mulheres não tem como os homens se virarem, né? É uma coisa que é natural da vida. E mesmo assim, ainda existem muitos preconceitos e machismo. São aqueles homens que não assumem o poder que a mulher tem. Eles têm medo, na verdade, né? E são essas mensagens que eu tenho recebido muito após a sua estreia. Depois a gente vai falar sobre isso nos bastidores, que eu estou com umas ideias aí. Então é com você e convidada, Ana. Obrigada, Rick. Pessoal, hoje no programa Elas Resistem e Se Empoderam, nós vamos falar um pouco sobre a saúde mental durante a pandemia. Foram muitas dificuldades que nós, né, e todo o planeta, né, vivenciamos com essa pandemia, dificuldade financeira, problemas para retomada e reconstrução da vida profissional, filhos em casa, marido em casa, sogra em casa, sogro em casa, todo mundo em casa, aquela loucura, dividindo equipamento, home office, trabalho escolar, enfim, tudo isso nós podemos considerar como obstáculos, sim, que podem interferir na nossa saúde mental. Não são duradouros, mas nós vamos ter que aprender a lidar com essas questões, pelo menos num período aí de tempo. Hoje eu trouxe para vocês uma super convidada, é uma amiga muito querida, todas as pessoas que passarem por aqui, vocês vão ver que tem
um pouco da minha vida. Tenho esse privilégio que Deus me deu de colocar pessoas que me ajudam e que me ajudam a aprender, a reconstruir, enfim. Apresento vocês a convidada de hoje, a psicóloga Juliana Nakazaki. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Ana, Henrique, o pessoal todo, né, da rádio. Muito, muito feliz de estar aqui novamente, né, com você, amiga, para a gente poder realmente falar de um assunto que é tão pertinente, que é tão importante, e, né, fico realmente muito lisonjeada por esse privilégio também, né, de fazer parte da sua vida e da gente poder compartilhar tantas coisas boas. Obrigada, Ju. Então vamos lá, que eu acho que todo mundo deve estar esperando na expectativa. Eu recebi bastante mensagem, Juliana, porque é um tema que realmente está permeando nossas vidas, né? Está muito difícil manter, eu falo que a racionalidade diante desse momento que nós estamos vivendo. Então, para começar, para esquentar o nosso bate-papo, eu acredito que seja importante você esclarecer para quem está nos ouvindo o que é saúde mental. Porque tem muitos preconceitos com essa questão, né? Muitos paradigmas ainda que carrega essa questão da saúde mental. Quando você fala saúde mental, já olha para você e fala, não, essa pessoa é maluca, né? Já associa essa questão à loucura. Exatamente, Ana. A saúde mental, ela é uma parte do conjunto da nossa saúde integral. Né? Então, nós temos a saúde física, a saúde emocional, saúde inclusive financeira, tem muitos tipos de saúde. E a saúde mental faz parte. O que significa? Saúde mental é o conjunto e o equilíbrio entre os nossos desejos, as nossas ambições, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, quando nós temos um equilíbrio na nossa vida, então a gente consegue fazer as nossas atividades de trabalho, de escola, a gente consegue ter relacionamentos interpessoais saudáveis, nós conseguimos lidar com as mudanças e as adversidades, porque a nossa vida é muito dinâmica, então, uma vez ou outra, vamos ter os altos e baixos, e de repente a gente está no auge, conquistado, né, tudo que a gente deseja, e de repente acontece uma perda, por exemplo. Então essa habilidade, essa capacidade de nos ajustarmos à nossa realidade transmite, né, uma saúde mental equilibrada, então uma sanidade, né, a gente está com a mente sã, a gente está com a mente boa, e esses altos e baixos dos nossos pensamentos, das nossas ações vão acontecer todos os dias. Então, por isso, quando nós estamos bem, integralmente, tanto o nosso corpo quanto a nossa mente funcionam bem, para realizar tudo que a gente precisa realizar durante o dia. E quando realmente essa associação ela é feita de uma forma muito equivocada, né? Tá muito errado a gente pensar em saúde mental e automaticamente pensar em doença mental. Porque a doença mental é ao contrário de tudo isso. É a incapacidade de nós fazermos o que a gente precisa fazer durante o dia, seja o nosso trabalho, nossos cuidados pessoais, inclusive de higiene, tomar banho, comer, dormir, né, se arrumar. Não conseguimos ter uma boa relação com as pessoas que são ao nosso redor, seja a família, colegas de trabalho, né, pessoas da sociedade em geral. Então, a doença mental é um desequilíbrio de todas essas funções. E a saúde mental é quando tudo está, né, caminhando de uma forma harmoniosa. Então, o que eu quero é o que eu falo, é o que eu faço e é o que eu sinto. E isso, nesse momento de pandemia, é algo bem complicado, por isso de tantos obstáculos, né? Eu acho que são raras as pessoas que não tiveram a sua saúde mental abalada com isso, né? Até porque a nossa forma de se relacionar, ela modificou, né? A gente se via mais, né? A gente tinha essa relação humana. Exige, a gente tem essa questão do contato, né? De estar vendo. Do abraço, de reunir. Aquela coisa de ir para o shopping tomar um café, de fazer um churrasco com os amigos, de estar com a família, de não ter tantas preocupações assim, né? A gente tinha uma rotina totalmente diferente, de viagem, né? Projetava uma viagem, um passeio. Hoje a gente não consegue fazer isso, né? A gente vive realmente a questão. Muitos estão ainda com o trabalho em casa, né, em home office, tem muitas pessoas que ainda não retornaram ao presencial. Então, o ambiente familiar e o ambiente de trabalho, ele acabou
virando uma coisa só, né? Sim, e como é delicado isso, porque quando mistura tudo, e algo que é tão significativo quanto o trabalho e a casa, porque assim, a gente faz o nosso trabalho, e a gente vai para casa com aquela sensação de, ai, que gostoso, tô indo para casa. Eu vou descansar, eu vou deitar ali na minha cama, no sofá, vou tomar um banho, vou ligar a televisão. Essa particularidade do ir para casa após o trabalho, para muitos já não existe. Já está na casa. E uma casa que realmente teve uma rotina totalmente desestruturada. Então, os filhos estão lá, o pai e a mãe, cada um num quarto fazendo home office, as crianças na aula online. Aí surge uma dúvida, aí a criança está com fome, aí você está no meio de uma reunião. Então, manter a saúde mental, no começo, foi possível. Porque, teoricamente, nós nos preparamos para 3, 4, 5 meses de pandemia. E nós estamos aí em 14 meses. É muita coisa. Para qualquer um. Então, concordo. Eu desconheço alguém que não teve, por mais que nós tenhamos otimismo, que a gente tenha esperança de que vai ser, daqui a pouco, em algum momento vai retornar algumas coisas, principalmente essa questão do convívio social, que é o que eu acho que mais pega para muitos, né? A gente não pode comemorar aniversário, tem gente que não conhece o sobrinho, não conhece o primo, não conhece o neto, né? Porque não teve como ir. Então, tudo isso realmente deixa a gente bastante sensibilizado. Então, no começo foi possível, mas agora, depois de tanto tempo, tá difícil. E tudo bem, né? Isso também é uma coisa que depois a gente pode falar um pouquinho, que não tem problema você não se sentir bem 100%. Mas, né, isso é uma das coisas que a gente vai falar depois, a hora que a coisa começar a pegar, então tem que procurar ajuda. Verdade, Juliana. Assim, eu falo que essa questão desse cruzamento, né, dessa intersecção de ambientes, foi muito complicado. Eu sofri isso na pele, porque eu tenho a minha mãe aqui do espaço, né, minha mãe tem mal de Alzheimer, e assim, ela não aceitava essa questão de eu estar trabalhando e eu não dar atenção para ela. Ela não tem essa compreensão. Tanto é que eu estou aqui fechadinha, porque ela não pode saber que eu estou aqui. Porque senão ela começa a alterar o comportamento dela, porque esse espaço ele foi construído com uma afetividade diferente, e que de repente as pessoas levam um tempo para se organizar e entender que esse espaço ele está sendo usado de N formas, e a gente se sente invadido, né? Em alguns momentos eu me senti assim, invadida, é o meu espaço privado, é o meu ambiente que aqui eu relaxava, era uma outra situação, né? É um outro contexto, né? O ambiente de casa tem uma conotação muito diferente. A gente olha para ele e pensa realmente em coisas positivas, aconchego, segurança, tranquilidade, silêncio. E de repente você está numa série de coisas, reunião, não sei o quê. Então, para quem tem criança, pior. Porque por mais que você tenha crianças extremamente dedicadas, disciplinadas, são crianças, não tem jeito. E o espaço da criança na escola, inclusive, é dividido no momento que tem o recreio, né? Que ela vai brincar, ela vai para o parque, ela vai para a areia, ela vai conversar com os amiguinhos. E isso também se perdeu. Então, depois eu quero, inclusive, comentar sobre essa questão da saúde mental de todos nós, inclusive das crianças e dos adolescentes, que tem aumentado, infelizmente, bastante, né, o número de casos de crianças com algumas questões, né, relacionadas à saúde mental. Ok, Juliana. Juliana, você morou e trabalhou um tempo nos Estados Unidos, no Japão. Já confundi, eu estou imaginando outra pergunta. Você morou, acho que 2 ou 3 anos, eu não lembro. 3 anos. 3 anos, né? No Japão. E lá a gente sabe que é um país que existe muito essa questão de muitas discussões acerca dessa questão da saúde mental, né? As pessoas lá vivem um processo de cobrança diferente daqui. Eu gostaria que você comentasse um pouco e estabelecesse essa relação de comportamento mesmo entre o que você vivenciou no Japão e o que você vive aqui no Brasil. A experiência no Japão foi uma das mais incríveis que eu já tive na vida. Fui para lá sozinha, né? Deixei todo mundo aqui, tipo, não olha para trás e só vai, né? Porque se pensar, não vai mais.
E foi maravilhoso profissionalmente, pessoalmente, não tenho como dizer que eu sou a mesma pessoa, né, de 2016, não existe essa possibilidade. Não só de você estar ali, se virar sozinha e tudo mais, mas também de conhecer uma outra cultura ali, né, tá ali dentro, tá inserida. Eu trabalhava dentro de um projeto que atende crianças brasileiras com necessidades especiais, crianças deficientes, principalmente autistas, né, que foi uma das áreas que eu me especializei mais lá, porque a demanda é muito grande. E a questão da saúde mental é assim, né, quando a gente fala de país de primeiro mundo, a gente só pensa que tem só coisa boa. A gente fala assim, ai, nossa, que delícia, que maravilhoso, realmente. Tem algumas questões que é surreal, né? Você fala, não acredito que é andar numa rua pública, no meio da rua, e você não achar um papel no chão, nada, não tem sujeira no chão, não tem folha, não tem nada. Que todo morador de manhã, 6 horas da manhã, você vê lá o pessoal varrendo a própria calçada, e ninguém joga, e você pensa que tem um monte de lixeira na rua? Não tem. Cada um tem um saquinho dentro da sua bolsa para coletar seu próprio lixo. Então, é uma questão que é da educação, sim. E para mim, só a educação muda o mundo. Não existe a educação muda o mundo porque educa pessoas, né? E nós temos essa capacidade de mudar as situações, as circunstâncias, inclusive a sociedade. Então, você vai com essa ideia de que, tudo lá é maravilhoso. Na questão da saúde, existem 2 pontos muito importantes que eu vejo, né, de diferenças com relação ao Brasil. Primeiro, os recursos humanos. Então, as tecnologias são as melhores. Tem alguns exames lá que é impressionante o que faz. A gente não consegue nem imaginar o tanto de tecnologia que tem para a questão de exames, de diagnóstico e tudo mais. Mas os médicos são extremamente tradicionais. Muitos. Então, acaba aquela coisa assim, sabe? Eu tô certo. Lá dificilmente você questiona um médico, porque ele fala, se você sabe mais do que eu, você não tem por que estar aqui. E essa foi uma situação que eu vivenciei. E eu fiquei chocada. Eu falei, hã? Ele falou, não, você não... Porque quando a gente chega aqui no médico, o médico fala assim, me conta o que está acontecendo. Então, mas é que aqui todo mundo se mete, todo mundo. Todo mundo é professor, não, todo mundo é médico, todo mundo é todo mundo é dentista, psicólogo, farmacêutico, psicólogo. Sim, mas você vai contar os seus sintomas, né? Sim. Então, eu falo, não, eu penso que... Ele falou, não, eu quero saber o que você está sentindo, porque se você souber o que você tem, então você não precisa estar aqui. E eu assim, tá bom. Então é um choque muito grande. E realmente, as experiências que eu tive, que felizmente foram poucas, mas é assim, de uma medicina atrasada. Porque muitas vezes não conhece alguns protocolos, então que tive uma formação, por exemplo, né, no diagnóstico do autismo, é só o médico, é uma consulta de 30 minutos, não faz nenhum teste com a família e a criança sai de lá com um diagnóstico de autismo. E eu ficava horrorizada com aquilo, né? Porque eu falei, como assim? Você não acolheu a família, você não explicou. Não, as crianças têm, do mesmo jeito que acontece aqui, momentos, né, em que elas têm que fazer as consultas de rotina. Então, com 1 ano, com 2, com 3, ok. E geralmente o relato das mães que eu atendi era assim, fui levar meu filho lá na verificação de 3 anos, saí com diagnóstico de autismo. Opa, peraí, né? Então, essa questão é muito complicada. E da saúde mental de adultos vai para o psiquiatra, sai de lá com medicamento. Queria fazer terapia. Não, terapia não resolve. Então eles não... Eu ia estar cheia de caixinha. Entendeu? Eles não indicam, não existe esse trabalho em conjunto, como existe aqui, do psicólogo com o psiquiatra. Que para mim, dependendo exatamente, do diagnóstico e da gravidade do caso, precisa existir. A gente fala com a família, a gente orienta a família, a gente fala com o psiquiatra, olha, eu tô imaginando essa hipótese diagnóstica, existe essa troca, lá não existe. Claro, eu não posso generalizar e falar que o Japão inteiro é assim, eu não tive a vivência do Japão inteiro, mas eu conheci muitas pessoas nesses 3 anos, de várias localidades, e o relato era o mesmo. Fui a psiquiatra, medicamento. Inclusive, eu atendo alguns pacientes, né, online, que moram no Japão, e todos que foram ao psiquiatra foi dessa forma.
tô sentindo isso, não tô conseguindo dormir, não tô conseguindo comer, não consigo trabalhar, beleza, ó, toma aí essa receita e acabou. Então é muito delicado e era uma coisa que me chocava bastante, porque eu não imaginava, né? E lá, eu não sei se é no Japão, que também tem um alto índice de suicídio, né? Eu Sim. não sei. É Eu acho que algo. pode ser por essas questões de tratar, Então, né, a saúde é mental. Não que, sei. sabe, que é assim, estranha pra gente, porque nós temos um modelo diferente. Pra eles não estranha, porque é assim. Você cresceu aprendendo que é assim. Então, não é que o japonês não sente falta do acolhimento e da forma como o médico brasileiro trata, porque, né, nunca viu. Inclusive, eles acham que a gente é extremamente emotivo demais, né, sensível demais, e que, se uma mãe não tá bem, eu vou lá e abraço. O japonês não faz isso de jeito nenhum, nenhum, Eles devem porque estar não bem na faz pandemia, sentido né? para ele. Então, para Porque eles, a questão da pandemia algumas características que são importantes e que fazem com que o Japão não sofra tanto. Apesar do número de casos lá ter crescido bastante, eles têm ido e voltado do mesmo jeito que a gente, né, de fases, mas lá é aquela coisa assim, bom, entrou em estado de emergência, ninguém entra. De um estado para o outro, não entra. Tem barreira o tempo todo nas estradas, né? Radar que localiza que a placa tem outra, é a placa de outro lugar, e aí a polícia vai atrás, pergunta o que a pessoa tá fazendo ali, entendeu? Então, funciona assim. E quando o governo fala assim, não aglomera, não junta 5 pessoas, não junta. Entende? O senso de coletividade deles é muito diferente. grande. Porque é Eu um falo que país que hoje é sobreviveu a isso uma que faz. guerra. Exatamente, eu ia falar isso. E aí é Outra aquela cultura. coisa assim, todo mundo precisou se unir para que em menos de 50 anos, o Japão, que era um país que perdeu milhões de pessoas, depois de 2 bombas atômicas, se transformasse num país de primeiro mundo. Então, é uma coisa que é de todo mundo. Por isso que a rua é limpa, porque não é minha, É é de nossa. todo mundo. É nossa. Então, a calçada é da frente da minha casa, assim, mas pessoas vão passar por aqui, então eu vou deixar limpo, porque alguém pode escorregar, porque alguém pode, entende? Então, é uma coisa, assim, e A questão da a gente, coletividade, né? Hoje, o exatamente, que eu acho que esse a questão da senso, sim, responsabilidade social é isso que que nos faz a falta. diferença lá. A questão da máscara que eles usam sempre, então para mim também não foi difícil me acostumar a usar máscara aqui, porque lá eu já me acostumei a usar. E quando você entende por que eles usam máscara, faz todo sentido, né? Quando eu cheguei aqui, então, né, eu acompanhava a Júlia no posto médico e falava para ela: você vai pôr máscara? Não, não vou pôr. Vai pôr, porque faz sentido. Né, você de repente está num local onde várias pessoas podem estar resfriadas, né, com alguma infecção, com alguma coisa assim, e a máscara te protege. Então, e se você também não está bem, você evita de passar para os outros. E não é só o Covid, é qualquer coisa, né? Então, em 2016 não tinha Covid, mas a primeira coisa que me falaram é: compra essa caixa de máscara e onde você for em local público, principalmente perto do inverno, né? Você vai usar máscara. E você vai ver pessoas usando máscara porque é para proteção. E realmente, né? As crianças usam e isso eles aprendem desde sempre. Então, é uma questão que para eles não teve problema. E a higienização das mãos. Vários locais, principalmente prefeituras, né, hospitais, supermercados, sempre tem uma loção ali para você higienizar as suas mãos antes de você entrar. Então, não teve um impacto tão grande como a gente aqui, que teve que aprender e mudar uma série de hábitos. Então, eu vejo que a única comparação que eu possa fazer, né, nesse sentido, assim, da saúde mental, é que existem bons profissionais, né, mas a forma como lida com a saúde mental aqui no Brasil e lá no Japão é totalmente diferente. Totalmente. Ju, eu gostaria que você comentasse conosco também as principais, é lógico que eu sei que tem bastantes patologias, né, que envolvem essa questão da saúde mental, mas eu gostaria que você comentasse as principais, as que estão mais evidentes no momento que nós vivemos, e também os principais sintomas para os nossos ouvintes, para a gente ficar atento, né, tanto com a nossa saúde mental, como a saúde de quem está perto da gente, né, nossos parentes. Sim. O que eu vejo que tem crescido muito são os casos de depressão e as questões relacionadas à ansiedade.
A ansiedade é um sentimento que todos nós temos. Então, por exemplo, quando você vai, amanhã eu vou viajar. No dia anterior, é normal a gente ficar ansioso. Tem gente que não dorme, tem gente que fica, né, tem sintomas físicos, eu, né, tô com ânsia, nossa, tô enjoado, tô estranho, tô suando muito, tô com um pouco de falta de ar. Então, essas questões de eventos importantes ou que tem uma carga emocional faz com que a gente fique ansioso. Até aí, ok, faz parte. Agora, quando você começa a pensar demais, então, por exemplo, se eu não fizer isso, vai acontecer algo ruim na minha família. Se eu for para o trabalho, pode ser que eu sofra um acidente ou morra. Então, a mente começa, né, a construir pensamentos e hipóteses de coisas do dia a dia que nos mobilizam e que muito provavelmente nos paralisam. Aí a gente está falando de uma crise de ansiedade. A ansiedade está além daquilo que a gente considera como adequado ou normal ou justificável, e por conta disso a pessoa começa a perder funcionalidade, né? Então, a questão da depressão e dos transtornos de ansiedade foi o que explodiu durante essa pandemia, e isso em todas as faixas etárias, justamente por conta das perdas. Então, eu perdi a liberdade de ir e vir, eu perdi a liberdade de ver as pessoas que eu amo, eu perdi a liberdade de repente, ir lá num restaurante comer o que eu gosto, de dar uma volta, né, no parque, no shopping, no centro, enfim, onde for. Eu tive que me adaptar a uma nova realidade de trabalho ou da escola, no caso das crianças e dos adolescentes, ou até dos adultos mesmo, que faziam faculdade, outros cursos e que tiveram que se adaptar com a modalidade online, e que para alguns vai funcionar e para outros não vai funcionar. Não é todo mundo que se adapta. Eu posso dizer por mim mesma, a modalidade online para estudo para mim não funciona, eu não consigo me concentrar. E olha que eu sou super focada nas coisas que eu desejo fazer, mas online para mim pega, não vai, entendeu? Então, tudo isso fez com que a gente começasse a entrar num processo de readaptação muito intenso, porque não foi readaptação de uma ou outra coisa, foi da vida, né? Então, os transtornos de depressão e de ansiedade têm vários sintomas, né? Vou citar alguns. E quando começar a sentir esses sintomas, a primeira coisa é buscar ajuda profissional. Porque, como eu falei, pode ser um episódio. Existem episódios depressivos. Quando a gente tem uma perda muito significativa, a gente pode desenvolver os sintomas da depressão, mas não necessariamente que é a doença, né? A depressão é uma doença crônica, então é diferente. Então, os principais sintomas são relacionados à questão de apetite. Então, a gente pode ter um aumento do apetite, uma diminuição do apetite. A gente pode ter relacionado ao sono, então uma hipersonia, como a gente chama, a pessoa só quer ficar na cama, ou insônia, a pessoa não dorme nem à base de calmante. A questão do isolamento social, então a gente começa a evitar, a gente já não tem contato com as pessoas, mas aí você vai, né, ficando cada vez mais introspectivo, não responde as mensagens, não atende os telefonemas, não quer mais falar com ninguém. Isso também impacta bastante, né, essa questão do isolamento, porque nós estamos fisicamente isolados, mas pela internet a gente consegue ter esse contato com as pessoas, né? Então, quando a gente começa a não querer, um dia ou outro, ok, mas todos os dias, aí já é um sinal mais delicado. Essa questão da irritabilidade, então nós ficamos extremamente sensíveis e irritados com todas as circunstâncias. A questão do humor, como a gente fala, né, o humor depressivo, então não é uma tristeza comum, é algo que vai fazendo com que você fique cada vez mais triste. E isso tem que permanecer constantemente por pelo menos 2 semanas, né? A questão de pensamentos negativos, pensamentos suicidas podem acontecer também nos casos de depressão e nas crises de ansiedade também, né? A ideação suicida como uma forma de acabar com o sofrimento. O sofrimento da alma, né? O emocional, ele é tão significativo, tão forte, tão intenso quanto uma dor física, né? E também tem os sintomas físicos, então falta de ar, taquicardia, né, a aceleração dos batimentos cardíacos, a questão, né, de tremores,
náuseas, tontura, dores de cabeça, dores que não tem uma outra justificativa, então dores nas articulações, no corpo, fadiga muito grande, um cansaço, né, que não é justificável pelo trabalho que você desenvolve, pela sua rotina. Então, basicamente, esses são os principais, né, de sintomas, assim, que quando começam a acontecer, a gente precisa ter um alerta aí. Ok, Ju. Eu vou só dar o meu relato sobre essa questão de saúde mental, como é importante essa questão da atenção aos sintomas e também na busca do profissional especializado para atendimento. Eu acredito que o meu processo tenha acontecido em meados de outubro e novembro. Eu já vinha num processo que eu não estava me alimentando, mas eu acreditava que o não alimentar era uma falta de rotina, tipo uma falta de organização da minha parte em estabelecer alguns horários, porque eu tenho essa característica, e a Juliana sabe, que eu sou intensa em tudo que eu faço. Então, eu acabo, em alguns pontos, me perdendo nesse sentido de autocuidado, enfim, de horário para comer, para dormir, enfim. E então eu não me dei conta que isso já estava dentro de um processo aí que poderia me ocasionar alguma patologia. Em dezembro, eu comecei a ter episódios de taquicardia. Eu tive 3 episódios muito intensos, sendo que no terceiro eu percebi que eu ia cair. Eu estava em casa, eu estava sem minha mãe, e eu fui pegar a roupa no varal, eu percebi que me deu uma tontura. Para não, o medo de cair, eu sentei. E aí eu acho que eu devo ter tido um apagão, porque eu não... Quando eu me dei conta, eu não lembro, eu estava sentada no chão, e aí eu peguei o celular, chamei um Uber e fui para o hospital, expliquei o que tinha acontecido. Eles me encaminharam para cardiologista, enfim, fiz uma bateria de exames, onde nada foi constatado, né, que não era nada cardíaco. E eu vim perdendo peso. Me perguntavam, meu irmão me perguntava, você está de dieta? Eu estava emagrecendo. O outro perguntava que eu estava emagrecendo. Eu falava, estou de dieta. Para não ter que ficar justificando ou tentar pensar, eu falava que eu estava em dieta. E, na verdade, eu já não estava comendo, mas eu não me dava conta. A aceleração do pensamento era tão grande que eu não percebia nem que eu não estava comendo. Enfim, em 15 de janeiro, quando eu fui no médico de especialista em dor, que eu faço um tratamento na coluna, ele olhou para mim e ele falou, sobe na balança. Eu já tinha emagrecido 15 quilos. Ele falou, tá acontecendo, o que está acontecendo? Você está fazendo dieta porque você perdeu peso? Aí eu contei para ele, ele falou, não, eu já vou te encaminhar agora para a doutora Adriana, que é psiquiatra. Ela vai te dar um andamento, não tá legal isso. Mas entre essa consulta do psiquiatra, teve aí alguns dias, enfim, eu emagreci mais 10 quilos. Eu cheguei a perder 2, 3 quilos por semana. Então, quando eu cheguei na doutora Adriana, eu já estava com 25 quilos a menos do peso que eu estava em dezembro. Ela já entrou com medicações e me aconselhou a questão do psicólogo. Ela falou, você tem que fazer alguns ajustes, né? E ela fala isso para mim. Eu tive um retorno essa semana, ela falou, Ana, não é um diagnóstico isso. Na verdade, o que aconteceu com você é o que acontece está acontecendo com muitas pessoas. A ansiedade em fazer, a ansiedade em planejar, porque a gente conseguia planejar, a gente conseguia projetar. Hoje você não consegue fazer nada, você não consegue estabelecer um relacionamento. Até eu brinco com as meninas, gente, eu vou ficar sem namorado até quando? Porque como que eu vou namorar na pandemia? Eu não consigo entender o relacionamento online. Tem gente que está se relacionando online. Para mim, tipo assim, não rola. Eu não consigo me imaginar relacionando com uma pessoa, tendo um compromisso com uma pessoa, por uma online, tela. Por uma tela. Eu não consigo. Então eu fico imaginando isso. Gente, eu não tenho namorado, não consigo projetar viagem. Então, esse não domínio, não controle da situação acabou me fazendo
desenvolver esse transtorno de ansiedade e esse transtorno alimentar. E se eu não tivesse realmente a ajuda de profissionais especializados, né, a doutora Adriana com a doutora no caso, a psicóloga Vanessa, deixo aqui meu beijo para as duas, eu não sei o que teria acontecido comigo, porque eu ia continuar no processo que eu estava. Hoje eu consigo enxergar muitas coisas, né? E tento readequar minha rotina em cima das orientações que elas me dão, né? Tanto a doutora como a psicóloga, e a Juliana, você é minha amiga pessoal, você acompanhou e você viu a trajetória de tudo isso. Eu falo que eu só não podia ser paciente dela porque ela é minha amiga, né? Então, a relação nossa não podia ser de paciente, a ética não permite. Mas ela acompanhou e ela viu toda essa situação que eu passei. Ju, dicas para prevenção. Como prevenir tudo isso? Então, nesse momento da pandemia, fica difícil, mas não é impossível, tá? Então, a gente precisa, primeira questão, que eu vejo a mais importante e também a mais difícil, é organizar o nosso tempo. A gente fica aquela coisa, trabalha, faz um monte de coisa, fica na rua o dia inteiro, a hora que chega, que delícia, não sei o quê. Agora que tá em casa, às vezes até tem mais tempo, mas não organiza. Aí a gente passa o dia inteiro e fala, não fiz nada. Não aconteceu. Como assim? O que aconteceu? Mas é por conta da organização. Então, utilizar a agenda, né, um calendário, um planner, para você estabelecer o que você precisa fazer no dia seguinte. Então, deixar isso claro, lógico, você não precisa listar ali todas as suas atividades, mas pelo menos o que é prioridade, o que você tem que fazer. Então eu preciso resolver essa coisa do banco, preciso resolver o negócio não sei o quê, preciso agendar um exame, enfim. Precisa existir isso concreto, a gente olha ali, você deixa em algum lugar que você tem fácil acesso e, beleza, então isso daqui é o que eu preciso fazer amanhã. Nos intervalos, uma boa alimentação, né, a gente precisa se hidratar, porque quando a gente tá no trabalho, a gente leva a garrafinha, né? Aí você tem lá a garrafinha, você enche a garrafinha e fica lá. Eu percebo, e isso vou falar também por mim, se eu não tô com a garrafinha, eu não tomo água. A gente fala, mas o que a água tem a ver com saúde mental? Tem tudo a ver. O nosso corpo é água, é muita água. Então, para hidratar as nossas células, inclusive os nossos neurônios, que são células do nosso corpo, a gente precisa estar hidratado. E parece bobagem, mas o tanto de gente que fala assim, nossa, eu não tô bebendo água, mas eu tô com uma dor de cabeça, mas eu tô com não sei o quê, e tem a ver sim com essa questão da hidratação, que a gente passa às vezes dos dias e não percebe. Então, bebam água, né? Outra coisa que é super importante é que mesmo durante essa pandemia, né, sem ter um encontro físico, que nós tenhamos na nossa agenda, uma vez por semana, um encontro, ou com os nossos amigos, ou com os nossos familiares, porque é fundamental estreitar esses laços. Muita gente tem muita dificuldade, né? Às vezes os mais velhos têm, não consigo conectar, mas faz uma ligação, né? Ouvir a voz de quem a gente ama é muito gostoso. Que delícia, é confortável, né? A gente aquece o coração. Então, esse tipo de atividade dentro da nossa rotina precisa existir. E aí, com os nossos amigos, existem muitas coisas que a gente pode fazer no online. A gente pode fazer um jogo online, que tem vários, que são muito divertidos. Né, eu falo que aqui em casa a gente joga stop online com os nossos primos de vários lugares, e é muito engraçado, a gente dá muita risada. Então, ter esses momentos em que você se diverte, em que você faz coisas que te deixam feliz, seja escutar uma música, seja ler um livro, seja assistir um filme, uma série, coisas que te façam feliz. A gente precisa colocar dentro da nossa rotina esses momentos. Momentos para o autocuidado, como a Ana falou, né? O que significa o autocuidado? É você tirar 5 minutinhos do seu dia para olhar para você, né? Para cuidar do seu cabelo, para cuidar da sua pele, para cuidar da sua alma, para fazer uma oração, né? A espiritualidade ajuda bastante também nesse momento em que a gente está vendo tanta coisa ruim, a gente ouve o dia todo, e relacionado a isso, é importante que a gente consiga também filtrar as informações,
né? Eu sei que às vezes a gente fica desesperado, querendo saber o que está acontecendo, como é que vai funcionar, o que está fazendo, como é que está a vacinação. E ok, informação é super importante, mas não dá para a gente ter esse bombardeio de informação o dia todo, porque fica muito difícil de você conseguir bloquear essa influência negativa e acreditar que amanhã vai ser um dia melhor. A cada dia que passa, quanto mais pessoas estão vacinadas, melhor para a gente, mais segurança, mais próximo fica o momento que a gente vai poder se abraçar, que a gente vai poder encontrar as pessoas que a gente gosta, mas não precisa ficar o tempo todo buscando só essas informações, quantas pessoas morreram aqui, quantas morreram ali, quantas morreram, porque a gente está num processo de luto coletivo. Felizmente, muitas pessoas não perderam ninguém da família, mas isso não significa que a gente não sinta, se a família do nosso amigo perdeu, né? Se o nosso amigo perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um filho, então, assim, a gente tá nesse sentimento, né, nesse momento de luto coletivo, e pela característica do brasileiro de ter empatia, de ser solidário, mas alguns, né, não vou falar que todo mundo é assim, mas nós temos essa característica enquanto povo, a gente sente, a gente se solidariza, a gente faz campanha, porque a gente sabe que tem pessoas que perderam o trabalho e estão passando fome. Não que isso seja uma novidade no nosso país, não é. Infelizmente, a gente tem uma questão de desigualdade social muito grande. Mas, se chega perto da gente, a gente quer fazer alguma coisa. Não interessa se é uma cesta básica que você vai doar, se é um negocinho que você vai fazer, mas a gente faz. Por quê? Porque isso mexe com a gente. Então, tentar filtrar as informações, né, não ficar buscando o tempo todo, é uma forma da gente se preservar. Como eu falei, não é, então não vou ver mais nada. Não é isso, porque também senão você vai até perder o dia da sua vacinação. Não. Mas que seja o suficiente, tá? Que, né, não seja muito além disso. Cuidar da nossa saúde física. Então, por mais que às vezes você esteja restrito dentro do seu ambiente de casa, que você faça algum tipo de exercício físico, né? Põe ali uma música, dança na sala, né? Tem aí na internet, tem 1 milhão de páginas que fazem, né? Esses circuitos e não sei o quê, com coisas que você tem dentro de casa, que dá para fazer, né? Escolhe aí a modalidade que mais te agrada e faça alguma coisa, movimente o seu corpo, porque se a gente fica o dia todo dentro de casa sentado, realmente a gente vai acabar, né, criando um outro problema para a nossa saúde física e também para a nossa saúde mental. E faça, assim, busque, né, dentro de você essa força de acreditar no amanhã. Eu vejo que a esperança é uma... Todos nós temos a capacidade de nos sentirmos esperançosos, então a gente tem que cavar isso, né? E pensar e lotar a nossa cabeça de pensamentos positivos. E se porventura, como eu falei antes, começar a ter algum tipo de sintoma, não tô me sentindo legal. A gente sabe quando as coisas não... uma noite sem dormir, porque aconteceu tanta coisa, eu fiquei preocupado, eu tô ansioso, né? Não sei o que vai acontecer, vão ter mudanças na minha empresa. Ok. Agora, passa um dia, 2, 3, uma semana que eu não tô me sentindo bem. Começa a procurar ajuda, porque para qualquer questão de saúde mental e de doença mental, o tratamento e a intervenção precoce são os mais efetivos. E que, infelizmente, não é assim que acontece. A pessoa vai buscar ajuda, ou ela começa a perceber que ela precisa de ajuda quando a coisa já está ali muito avançada. E aí a gente vai precisar correr atrás bastante para poder reestruturar e equilibrar. Então, quanto mais cedo a gente intervém, melhor. A recuperação é melhor, a adesão aos medicamentos é melhor, ou mesmo a terapia, porque nem todo mundo precisa de medicação. Às vezes a terapia, o processo terapêutico é capaz, sim, né, de reverter a circunstância, mas precisa agir logo, não dá para ficar esperando. Sim, sabe que você falou dessa questão do sono, Ju, e eu deixo essa dica também, porque eu estava trocando o dia pela noite. Então, à noite eu ficava acordada, tipo, ligada. Então, assim, eu fazia tudo à noite, madrugada,
para mim, todo mundo estava no dia, eu literalmente, eu tinha feito esse jogo. E eu não conseguia entender o porquê. A psicóloga que me ajudou a entender que, na verdade, é o processo mesmo do transtorno de ansiedade que faz com que eu queira não ter contato com o outro. Por quê? Tá todo mundo dormindo à noite. O WhatsApp funciona? Rede social funciona? Eu vou ligar para alguém? Não. Aí eu entrava em sites para ler, eu ficava lendo livro, estudando, enfim. E aí, na hora que todo mundo estava disponível para ter relacionamento, para falar, trabalhar, o que eu estava? Eu estava exausta. Então, eu tinha essa tendência de estar dormindo e de querer dormir durante o dia, né? Para não me relacionar, para não me enxergar. E eu tenho colocado muito nessa questão nas minhas redes sociais, nas páginas, e eu até coloquei um vídeo há um tempo. Eu comecei com o desafio do autocuidado. E eu fiz a primeira semana, na segunda, a terceira, aí eu tive que colocar o vídeo falando que eu não estava conseguindo. Porque simplesmente eu não tenho autocuidado. E aí eu percebi que eu tive que retroceder, na verdade, para compreender meu processo. E agora nas minhas redes eu estou trabalhando com o pessoal e comigo também a questão do autoconhecimento. De saber quem eu sou, do que eu gosto, quais são os meus defeitos, as minhas qualidades, me enxergar enquanto pessoa. Eu acho que isso também é um processo que é muito importante nessa questão da saúde mental. Porque quando você entende o que você é, o que você sabe, o que você é capaz, as suas fragilidades dentro do processo, você consegue desenvolver algumas estratégias para você não se sabotar. Eu falo que eu estava me sabotando. Eu não tinha nenhum inimigo. O pior inimigo que eu tive na minha vida foi eu mesma. Eu percebi que era o eu, porque eu me sabotava todo o tempo. E agora eu estou nesse movimento de a todo tempo, de me olhar, não, agora é meu tempo. Agora sou eu. E tudo bem, eu me sentia assim, egoísta diante do processo, tipo, de parar para fazer para mim. Eu sempre achava que eu tinha que fazer tudo pelos outros. Esse vício horroroso que a gente tem de querer agradar todo mundo, fazer tudo por todo mundo, né? E aí, quando eu vi, a conta chegou muito cara para mim. E, graças a Deus, eu fui atendida da maneira correta, com as atuações corretas dos profissionais, que fizeram com que o meu caso fosse, né, revertido, enfim. Eu estou já num processo de estabilidade, já não perco mais peso, não estou comendo ainda como se deve, mas já consegui introduzir algumas alimentações no processo do meu dia a dia, enfim. Eu acho que essa questão de identificar os sintomas e de não encarar também tudo como, tá normal, você tá nervosa, eu tô irritada, eu tô cansada. Não é normal você estar irritada todo dia, tá cansada, o tempo todo, né? O tempo todo. Existem alguns episódios. Até a doutora Adriana falou que o meu caso, ela falou que demorou um pouco, porque eu estava funcional. Por isso que eu não percebia. Porque a tendência é de você não produzir. E eu produzia. Então, eu trabalhava, eu tinha meu desenvolvimento todo normal. Né? Quem sentia era tipo Juliana Nakazaki, psicólogo, a Juliana Tavares, que tá vivendo beijo do coração, a doutora Andréia. Por quê? Porque eu infernizo a vida de todo mundo, porque eu acho que tá todo mundo na mesma pegada que eu. Né? E que pensa igual você. Exatamente. Pá, vamos. E acho que tem que ser no mesmo tempo, meu. Isso foi algumas coisas que eu estou aprendendo a lidar com o tempo do outro, para reduzir essa questão dessa ansiedade toda frente a tudo isso que a gente está passando, né? Sim. E uma questão, né, que eu queria só comentar, como eu falei, né, no começo, é para que os pais fiquem atentos com a mudança de comportamento das crianças, né, porque, como eu citei, infelizmente, tem crescido muito a procura por crianças que desenvolveram compulsão alimentar, ansiedade, terror noturno, né, que é quando a criança acorda no meio da noite chorando, gritando por conta de pesadelos, de um mal-estar que ela sente, as questões mesmo emocionais pela perda e por não ter maturidade para compreender tudo. Se a gente que é adulto e tem, né, todo conhecimento,
sofre, porque a gente não consegue, não quer fazer coisas, a gente tinha uma rotina e que agora a gente teve que adaptar. Imagina para a criança. E outra, a criança tem algumas questões específicas do desenvolvimento físico, neurológico, que demanda a questão da socialização, né? Então, as crianças hoje estão brincando sozinhas, porque não tem os amiguinhos, principalmente para quem são os filhos únicos, né? Então, para que esse pai e essa mãe também consigam perceber, se a criança começa a apresentar alguns comportamentos que são totalmente diferentes do que ela era, que ela está mais agressiva, ela não quer comer, ela começou a parar de brincar, procure por um profissional para ter orientação, né? Às vezes não vai conseguir fazer o atendimento, não é todo mundo que está no presencial, mas que seja possível que esses pais tenham uma orientação das possibilidades, do que pode estar acontecendo com essa criança e com esse adolescente, porque, né, infelizmente, com essa questão, né, do crescimento dos transtornos e dos episódios nas crianças e nos adolescentes, infelizmente, aí, né, as questões relacionadas ao suicídio acabam aumentando também. Isso era muito constatado na escola, né, Juliana? Sim, então, exatamente. A gente percebia alguns padrões sim. de comportamento. Até dificuldades de aprendizagem, né? Às vezes os pais, as famílias agora estão se dando conta de algumas dificuldades que às vezes o professor falava que o filho tinha e não conseguia constatar, não era. E agora ficou evidente. Então, isso gera realmente um tumulto dentro da rotina familiar, a ausência, né, a impossibilidade das crianças estarem para a escola, de estar se relacionando, principalmente adolescente, que é o foco, é estar na turma. O grupo é super importante, sim. É o auge, né, dessa questão do desenvolvimento humano, se dá nesse período da vida da gente, que a gente se constitui enquanto grupo, né? Você está se colocando dentro de um grupo. Sim, e enquanto indivíduo também, né? Esse autoconhecimento, o que eu gosto, o que eu quero, porque aí quando a gente é criança, a gente vai onde o pai fala que vai, né? Ah, vai fazer balé, vai fazer natação, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê, beleza. Na adolescente fala assim, peraí, isso daqui eu não gosto, isso daqui eu não quero, e é importante que os pais tenham essa sensibilidade de entender e de respeitar que os filhos, né, não é para deixar fazer. Não tem certas habilidades, não é isso. Né? Mas tem algumas coisas que para ele não dá, porque, né, não dá. Né? Principalmente, então, Ju, eu acho que o estabelecimento de rotinas. Eu vejo que assim, muitas pessoas me procuram, principalmente, eu sou psicopedagoga também, por conta dessa questão da psicopedagogia, né, da questão da rotina, de estabelecer uma rotina com o adolescente. Sim. E às vezes, né, nós éramos uma geração totalmente diferente, então tratar com essa geração é outra. Então não adianta o pai querer empurrar a rotina goela abaixo. Isso é contrato, é tratado. Olha lá, vamos lá, que horário que é melhor você... horário 7 horas, você tem que estar 7h30 na aula online. Se você levantar 7h15, você vai dar conta? Não. Então vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uns reajustes. Então você acorda às 6h30, que hora que é a hora do videogame, que hora que é a hora que você vai ter para estudar. Isso tem que ser construído, né? Sim. E isso também faz com que essa questão desse impacto da saúde mental nessas crianças e nesses adolescentes, essa questão da rotina, de ter um horário de tomar café, horário de acordar, horário de tomar banho, horário de estudar, horário de ver televisão, horário de fazer alguma atividade, de uma leitura, de um jogo, que isso realmente faça parte dessa rotina para que essas crianças e adolescentes, até que esse retorno, né, não aconteça, eles consigam não sofram tanto impacto. Sim. Exatamente. Porque essa questão da construção... Ah, sim, com certeza, né, e o emocional também não tem muito como a gente fugir, mas o fato de ter uma rotina, inclusive, facilita para os pais que estão ali de home office. Quando a coisa está estabelecida, quando a criança é muito pequenininha, não tem jeito, né, ela vai precisar ali de um auxílio, não tem muito o que fazer, mas essa rotina é importante porque algumas questões que, se a gente não tomar cuidado agora, a gente vai ter uma repercussão muito negativa no futuro, como, por exemplo, o abuso de telas. A criança já tem que estar na frente do computador para assistir a aula. Depois, se ela passa o dia inteiro na frente do tablet ou da televisão, essa criança, ela tem uma questão de estimulação que é muito complicada. Aí fala, mas depois ela não consegue se concentrar, ela não consegue dormir. Não vai mesmo. Né? Fora todas as outras que eu sei que para muitos é difícil, não
se não tem com quem deixar, né, não tem uma pessoa que ajude, precisa trabalhar, eu sei que realmente tem situações que são, assim, caóticas, mas que a gente possa, né, vem procurar ajuda, pergunta pra gente uma forma, né, de tentar minimizar isso, justamente para que a saúde, inclusive das crianças, a questão ótica, né, a questão de concentração, de desenvolvimento neurológico não fique tão prejudicada, mais prejudicada, né, do que já vai acontecer por conta de toda essa situação. Diretor Rick, você tá por aí? Que se você deixar nós duas, eu falo pelos cotovelos. A gente fica até amanhã de manhã. Você não tem noção. Nós vamos ficar aqui, ó, até, não sei. Rick, você tá escutando a gente, diretor? Rick? Acho que ele não tá escutando a gente. Olá, Juliana. Ana, sim, eu tava no outro computador, eu vim correndo pra isso. Que coisa! Eu já tava assim, super contente. Eu falei, ele não tá escutando, nós vamos continuar a falar que nem uma Ela praga. me pegou de surpresa, eu tava no outro computador, eu saí correndo e vim pra esse aqui. Pode seguir com o programa, vamos aproveitar aí e daqui a pouco a gente lê as mensagens. Vamos aproveitar, Ok. Tá dando bastante audiência. Ok. Então, Juliana, vamos conversar um pouco, então, essa questão e aprofundar um pouquinho mais essa questão de realmente essa questão das crianças e dos adolescentes, que a gente podia também falar um pouquinho, e isso também nós conversamos em algumas lives, sobre a questão do idoso. O idoso também é um público que, durante a pandemia, as famílias têm que estar atentas e muito atentas na questão, principalmente de comportamentos depressivos, né? Porque eles não têm esse acesso tecnológico, vamos dizer assim, essas facilidades. Isso não foi algo que eles vivenciaram, né, na infância, na adolescência. Eu tinha um pouco de dificuldade agora, que eu já estou ficando mais espertinha nas tecnologias, mas eu tive alguns entraves aí. Então, esse idoso, qual que é a dica que você dá para essa família, Juliana? Bom, para o idoso a gente tem duas realidades, né, que são muito constantes com relação à pandemia. Primeiro, o cuidado que precisa ser maior por conta da fragilidade, né, desde que do começo da pandemia, a gente ouve falar que não são só os idosos que são afetados, infectados, contaminados, não, mas por conta do próprio organismo, né, por mais que a gente conheça inúmeros idosos que têm uma vida, inclusive, às vezes mais ativa do que a gente, né, os mais novos, mas que o organismo tem 70, 80, 90 anos. A mente pode estar maravilhosa de 30, mas o corpo a gente não tem que fazer. Todo dia que a gente passa é um dia que a gente envelhece. Não dá para a gente negar o envelhecimento. Então, o Covid acaba sendo mais agressivo para os idosos, e por conta disso, os cuidados precisaram ser redobrados para essas pessoas, né? E a questão da dificuldade, às vezes, de lidar com a tecnologia. E assim, para os adolescentes e para as crianças de hoje, a gente não precisa explicar nada. Você dá um tablet na mão de uma criança de 3 anos e ele vai lá com o dedinho, aperta não sei o quê, como se nasceu sabendo, né? Nós, dessa geração novinha também, a gente precisou, novinho, a gente precisou aprender. Por mais, né, eu falei que podia falar para os meus netos que eu tive meu primeiro celular com 20 anos, depois de ter começado a trabalhar, eles vão falar, nossa, vó, que isso, como assim, né? Porque eu já sou vó, gente. Aí... Pula essa parte. É uma delícia, eu adoro ser vó. Mas então. Eu amo ser vó. A gente fala que a gente tem preconceito com essa palavra vó, né, também. Parece que é coisa de velho. Eu adoro. Eu amo, de paixão. É uma outra relação, né? Sim, total, né? E é muito gostoso. Então, assim, a gente teve que aprender. E por conta do nosso trabalho, de como a gente se inseriu no mercado, a tecnologia faz parte do nosso trabalho, não tem jeito, a gente tem que mandar e-mail, relatório, né? E principalmente para quem, por exemplo, no meu caso, sou profissional liberal, eu preciso das redes, das mídias hoje para divulgar o meu trabalho. Tem a divulgação boca a boca, que é o que mais funciona e continua funcionando? Funciona. Mas para que eu possa expor algumas questões, a gente precisa disso aqui, né? E que bom que existe, que a gente pode, né, usar essa ferramenta. Mas para os idosos, não faz diferente da gente que fica o dia inteiro com o celular na mão, o idoso não sente essa necessidade.
né? Ele prefere ler um livro, para uma música, fazer ali um artesanato, cuidar das plantas. Tem outros tipos, tem uma outra rotina. Mas, por conta da pandemia, precisou, então, aprender, às vezes, alguns que nem tinham celular. Ó, vou te dar um celular, porque a gente vai, né, precisar falar com o senhor, com a senhora, um pouco mais, a gente não vai poder ficar, né, vindo aqui para os idosos que são autônomos, que moram sozinhos, todos os dias, igual era antes, a gente vai precisar tomar alguns cuidados. Então, por isso, eles também precisaram desse ajuste. É mais difícil? Para alguns, sim, não vou dizer generalizar, né, falar que são para todos, mas por quê? Justamente porque não tem essa rotina. Então, não sabe onde pôs o telefone, se, né, é um telefone que não dá para ter senha, porque às vezes esquece, né, se às Eles vezes não a têm gente essa esquece. funcionalidade. Exatamente. Eles não enxergam essa função. É uma construção isso. Exatamente. E para alguns vai fazer sentido e alguns vão aderir, ótimo, e outros não vão aderir. E não é nem porque não quer, fala assim, gente, não faz sentido, não quero, não vou fazer, e também não dá pra gente obrigar a pessoa, né, a participar de um parabéns no Zoom, né, na internet, online, porque às vezes a pessoa não quer, não vai fazer sentido, vai falar assim, ah, não, depois eu ligo pra ela e converso, depois eu ligo pra ele. Então, a gente tem que também respeitar, né, mas tentar desenvolver, já que essa rotina desse idoso também mudou, se de repente ele fazia as caminhadas dele todos os dias e agora tem que tomar cuidado. Essa questão do uso da máscara, o uso correto da máscara, né? Porque às vezes usa aqui, aí encontra com um amigo na rua, tira a máscara, tira a máscara para conversar. E porque para eles, do mesmo jeito que às vezes não estou dizendo que o idoso ele não consegue perceber o tamanho, né, a proporção que é, a dimensão que é a pandemia, mas ele já viveu a vida dele. Então tem algumas coisas que quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ficar mais teimoso. Eu acho que é a questão da adaptação, né? Mais tipo, não faz sentido para mim. Então, se não faz sentido para mim, eu não vou fazer. Então a gente tem que ir lá, conversar com toda a calma, falar da importância, falar da questão, né, de que se por acaso, porque existem inclusive idosos que foram assintomáticos, mas continuam transmitindo do mesmo jeito. Então, para um cuidado com toda a família, com as pessoas que estão ali, que de repente vão lá para levar o almoço, né, para os cuidados ao médico, que esse idoso também precisa se cuidar. A gente entender que é difícil, que não é legal, tem muita gente que tem muita dificuldade com a máscara, que não consegue se adaptar, que tem dificuldade de respirar, mas tentar buscar um modelo que se ajuste melhor, que ele fique mais confortável, mas ter realmente muita paciência para trabalhar com esse idoso, fazer com que ele entenda essa mudança, essa adaptação, e acolher, né, esses sentimentos também dele, de que ele também perdeu um pouco da liberdade, às vezes juntava ali, né, com o pessoalzinho do bairro, vamos lá na esquina bater papo, né, que agora não dá mais para acontecer por conta do risco. Chegou ele! Olha lá! Vamos lá para as mensagens? Vamos lá! Tô curiosa. Eu quero agradecer a Tina e o Evandro de Minas Gerais, que estão mandando um beijão e parabenizando o programa. Disseram que vão acompanhar mais vezes. O pessoal de São Paulo tem bastante gente aqui acompanhando. Minas é demais, né? Olha só, nós temos hoje Extrema com a gente aqui também. Interior de Minas, Extrema, é isso? Escreve aqui pra gente, eu acredito que seja interior. O pessoal de Paraguaçu, que acessaram ontem a rádio, estão acessando nesse momento de novo. Fico muito feliz. Vamos lá. Guarulhos, Bianca e Tiffany de Guarulhos estão parabenizando o programa. Karen Vieira, ela disse assim: um beijo para Ana Cristina e para Juliana. Ótima conversa, muito esclarecedora. Uma pergunta: como pensar no nosso eu, sem parecer egoísta demais com os outros? Forte abraço. Nossa, adorei a pergunta, hein? Beijo, Karen. Karen é minha cunhada. Falo que é cunhada. É mais ou menos cunhada, mas cunhada é irmã do coração. E vai sempre ser. Beijo. Junto.
Posso responder? Pode, Ju, com certeza. Fica à vontade. Então, bom, nós temos uma dificuldade, como a Ana disse, de conseguir encontrar esse equilíbrio, de olharmos para nós mesmos sem nos sentirmos culpados, porque a gente tem que abrir mão de algumas coisas, e aprender a falar o não. Isso é uma das lições mais importantes do autocuidado. A gente acabou, por conta de da sociedade mesmo, de como a gente funciona enquanto indivíduo, achando que a gente tem que ser polivalente, que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que falar sim para tudo, e todo mundo que procura a gente é porque acha a gente importante. Ok, isso é verdade, mas não dá para a gente fazer tudo. Nós temos que aceitar que temos as nossas limitações. E que se você aceitar fazer tudo, você vai começar a fazer um monte de coisa e deixar tudo pela metade. Então, estabelecer essa prioridade de isso daqui é importante, eu vou fazer primeiro, e só começar uma outra tarefa quando você terminar, vai te dando essa satisfação. E isso impacta na nossa autoestima, e olhar para a gente e ver as nossas características totais, tanto as nossas qualidades, quanto os nossos defeitos, todos temos, ninguém só é feito de luz nem de sombra, né? Nós somos um equilíbrio dos dois, e a gente precisa aprender a gostar da gente do jeito que a gente é. Aceitando do jeito que a gente é. Isso não significa que a gente vai se conformar e que a gente não vai poder buscar melhorias. Mas a gente só vai buscar melhoria, a gente só sabe que tem uma coisa para melhorar a partir do momento que a gente identifica aquilo. Então, é nesse sentido, é de compreender e de olhar para você de uma forma completa. Falar, ok, eu, Juliana, sou assim. Isso daqui é legal, isso daqui é bom, isso daqui não é tão legal. Então, eu quero melhorar. Uma vez que faz sentido para mim melhorar. Né? E esses momentos que a gente coloca na nossa rotina de fazer uma coisa que a gente gosta, de não se sentir culpada porque eu tô querendo descansar um pouquinho mais, porque eu quero fazer, né, uma coisa, hoje eu quero comer uma coisa gostosa, hoje eu quero tirar o dia para poder fazer um cuidado com a minha pele, com o meu cabelo, cuidar da minha autoestima ou da minha vaidade. Esse é o caminho. É que às vezes a gente vai fazendo pelo outro, a gente reclama que a gente não faz pela gente, mas a gente também não muda a nossa atitude. Então essa mudança tem que acontecer nesse sentido, de você começar a olhar para você, verificar o que você deseja, né? Isso é uma coisa que eu tenho percebido bastante nos atendimentos, é quando eu pergunto para a pessoa, na entrevista inicial, o que você gosta de fazer? O que você faz por você todos os dias? E a pessoa não sabe responder, fala assim, nossa, eu nem sei mais o que eu gosto. Eu vivo, tô ali, no automático, fazendo o que eu preciso fazer, chega no final do dia, tô cansada, tomo meu banho, como, deito e durmo. Peraí, né? A gente consegue, como eu falei, não precisa ser, né, chutar o pau da barraca e falar, agora não vou fazer mais nada, não é isso. Mas é introduzir na sua rotina 1 minuto, um tempo, 5, 10, 15, aí você vai determinar. Deste olhar para a gente mesmo, de falar, não, agora é o momento em que eu vou tomar meu chá, em que eu vou tomar meu banho mais demorado, em que eu vou apreciar o pôr do sol, não importa o que seja, mas que você tenha esse momento com você mesmo. E que é tão difícil às vezes a gente fazer. Eu tô até quieta. Não é fácil não. Vamos para a próxima. O tempo tá esgotando aqui, já são 19 horas e 10 minutos. 10 minutos. Eu ia falar, já entrou. Vamos lá. Luiz Augusto Carlos. Um maninho. Itupeva, mandando um abraço aí. E ele tem uma pergunta. Como fazer que a saúde seja boa em tempo de pandemia, sendo que as dificuldades estão cada dia maior? A gente vai precisar encontrar realmente o nosso equilíbrio, né, entre as questões externas, essa questão relacionada ao trabalho, as dificuldades nos relacionamentos, a forma como a gente recebe toda essa informação, né, da pandemia, as perdas que nós tivemos. Então a gente vai precisar parar, olhar para tudo isso e tentar compreender
e mudar a forma como a gente vai encarar isso. Se a gente só começar a ver que é problema, que é ruim, que é negativo, que não vai dar certo, não vai funcionar, a gente nunca mais vai voltar ao normal, eu não sei quando eu vou retomar minha vida, e potencializar essa insegurança, a gente vai estar num caminho que, um beco sem saída. A partir do momento que a gente começar a pensar, bom, ok, eu tô aqui no meio da pandemia, perdi meu trabalho, e isso a gente vê que, e também é uma característica muito do povo brasileiro, de se reinventar. O que eu gosto de fazer? Sei lá, eu era engenheiro, agora eu tô fazendo artesanato. E tudo bem. E de repente você estoura como artesão, né? Então, permita-se pensar que existe dentro de tudo isso um propósito. Não é à toa que a gente está vivendo isso nessa época, neste momento da nossa vida. E de buscar algo que você goste e de acreditar, né? Então, não tem uma receita que sirva para todo mundo. Mas eu acredito que a partir do momento que você olha para a sua vida e olhar mesmo para ela, na situação que você está, e pensar, por que isso está acontecendo agora? O que eu vou fazer? Ir lá e ter essa ação, e realmente fazer, não esperar que, então quando melhorar, quando não sei o quê, não, porque a gente não tem essa certeza de nada, a gente tem o agora, então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou investir numa coisa que eu sempre quis, e que antes eu ficava ali preso, né, numa situação cômoda de trabalho estável, agora eu não tenho mais, então eu tenho que arregaçar a manga e ir atrás do que eu desejo, e principalmente a gente se permitir ir atrás dos nossos sonhos. Pois é. Gente, estourou o tempo aqui, daqui a pouco já tem mais um programa Direitos Humanos e Cidades. Olha só, a Aline Roberta da Silva Altino disse assim, meu filho está passando por isso na aula online, celular e videogame o dia todo, pois tenho que trabalhar. Não é fácil. Quer fazer um breve comentário sobre isso, Ana e Juliana? Aline, beijo. A Aline é uma fofa, uma querida também. Realmente, esse processo da ausência do ambiente escolar tem sido um dificultador muito grande para as crianças, porque era um espaço que realmente eles tinham para brincar, não só em relação ao conteúdo sistemático, né, o conteúdo formal, que é uma das funções da escola, mas o espaço da escola era para se relacionar. E as mães têm que dar conta desse ensino formal, né, dar conta do ensino informal, porque a educação familiar ela está acontecendo, né, os hábitos estão construindo, e eu tenho que trabalhar. Essa questão que a Juliana, e a gente também comentou no começo, dessa questão do ajuste da rotina sua com a rotina dele, né, porque em algum momento do home office, você vai também ter que parar. Você não vai conseguir ficar às 14 horas, porque a verdade é, essa questão do home office foi um dificultador para a mulher, porque a gente acha que a gente tem que trabalhar 24 horas. E não é. Existe um horário que não é o horário presencial. Não tem como ser igual, né? Isso eu estou percebendo agora. E a gente tem que fazer esses ajustes, né, Ju? Dessa Sim. questão da carga horária dele, da carga horária sua, de estabelecer alguns momentos que são seus e dele, porque o relacionamento mãe e filho tem que acontecer. Então, você não é professora, mas você é mãe, e tem que ter esse tratado dentro dessa rotina, né? De ter um momento de conversa, um momento de brincar juntos, um momento de uma história, ou de assistir uma televisão juntos. Mas isso tem que ser estabelecido. Sim. Principalmente essa questão da rotina e, de repente, desenvolver algumas atividades, seja, não sei qual é a idade da criança, mas seja uma pintura, uma atividade no papel, uma coisa que ele possa montar, assim, que fuja, lógico, o tablet e o videogame são muito mais legais, mas ter isso estabelecido numa rotina acaba facilitando. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse grande programa, o programa Elas Existem e Se Empoderam, com a nossa locutora professora Ana Cristina Carlos. Eu não sabia que ela tinha Carlos, nome forte, lindo. E a nossa convidada Juliana Nakazaki.
universo que alenta meu verso, que vê meu lamento. No tambor, apesar de Buana, eu não vou mais calar meu pensamento. Batalá, me trazem axé de Batalá, do sol, rei do firmamento, da lua, de encantamento, do mar, de Iemanjá, das ondas. Dezenove horas e 20 minutos.